Aleluia! Boa noite, povo lindo de Deus! Vocês estão aí, gente? Boa noite! Eita glória! Eu queria convidar as crianças a terem aquele momento especial lá no Ministério Infantil, né? O seu tempo de porção de Deus ali, assim como nós teremos o nosso aqui, as nossas crianças também têm. Amém? Amém ou não amém, gente? Eita glória! Eu sei que já tivemos o nosso tempo de adoração, mas eu queria que enquanto as crianças estão subindo ali, você pudesse cantar o que nós chamamos da ponte dessa música, né? Ainda, eu vou contextualizar aqui, ainda que as coisas não estejam tudo bem, ainda que nem tudo esteja no seu lugar, ainda, quando você estiver cantando isso, pensa no seu contexto de vida, não na letra da canção. Vamos lá, vamos cantar esse pedacinho. Ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim Coloca aí a tua continuidade. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela seu amor. Você pode dizer isso com a gente? E mesmo se eu me abalar, teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Vamos declarar só as vozes. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Eu queria te convidar a fechar os teus olhos mais uma vez e agradecer ao Senhor, porque eu preciso te lembrar nessa noite que se você chegou até aqui, foi porque o Senhor te sustentou. É porque o Senhor está cuidando de você. É porque o Senhor está zelando, cuidando, sabe? Colocando você em seus braços e dizendo: ei filho, ei filha, fica tranquilo, eu estou no controle de todas as coisas. Então você pode fechar os teus olhos e dizer: obrigado, Pai. Obrigado. Obrigado. Obrigado, diga para Ele: obrigado, Senhor. Obrigado porque o teu amor tem me alcançado todas as manhãs, assim como a tua misericórdia, Senhor, que todas as manhãs se renovam sobre nossas vidas. Eu sei, Senhor, diga para Ele: eu sei o que está lá no último versículo do Salmo 23. Eis que bondade, eita, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Diga para Ele: eu sei o que está lá no final do capítulo 28 de Mateus. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você pode agradecer e dizer: ei, eu sei o que foi dito em João, quando você, Jesus, disse que estaria indo aos céus, mas que viria o Consolador, aquele que me consolaria, que me direcionaria, aquele que estaria comigo todos os dias da minha vida. Então você é capaz de agradecer e dizer: obrigado, Pai, pois eu sei que eu não estou sozinho, o Senhor está comigo. Ah, queridos, aleluia, aleluia. Ei, vê se tem alguém cheirosa do teu lado aí. Diga: boa noite. Bem paranaense, né? Boa noite. Diga: você está preparado para essa noite? Nós estamos no mês trabalhando uma temática. Vai aparecer aqui já já.
onde nós estamos trabalhando com a série Forjados com Propósito. Nos 2 domingos anteriores que nos antecederam, foi ministrado pelo pastor Mike, pelo pastor Cláudio, sobre os desertos da vida, sobre as cavernas da vida. E eu quero te fazer uma pergunta: quantos de vocês já passaram por desertos, ou estão em desertos, já estiveram em cavernas, onde você olhava para o lado e, sabe, não tinha um amigo para contar a história, não tinha ninguém para estender a mão e falar: ei, eu estou contigo, vamos junto. Alguém já passou? Só eu? Não, passou ou não passou, gente? Tem alguém aí? Talvez você esteja passando por esse tempo. E nós, o pastor foi tocado pelos céus para nós trabalharmos essa temática que eu acho extremamente relevante para os nossos dias. E é relevante por quê? Porque nós vivemos um tempo onde uma frase muito dita e também escutada, é claro: o importante é ser feliz. E muitas das vezes nós não entendemos, e é possível ver isso, é só você abrir tua rede social até agora e você vai ver lá quantos estão vivendo uma ilusão temporária, porque esse tempo vai passar. Se você olhar em Romanos capítulo 8, você vai ver lá escrito assim: ei, as breves, é só esse momento, tribulações que você está vivendo, é só um momento da tua vida, não é toda a tua vida. E ainda que levasse toda a tua vida, nisso não se compara a glória vindoura, não se compara o que vem pela frente, irmãos. Ainda que você viva uma vida inteira com dificuldade, deixa eu te lembrar que ela vai se findar, e você que tem Jesus como seu único e suficiente Salvador, vai ser levado à Nova Jerusalém, a um local onde não vai ter mais dor, mais tristeza, mais angústia, mais depressão, pânico, nada disso. Onde o dinheiro não vai valer nada, onde pisaremos em ruas de ouro, onde olharemos diamantes e rubis, e isso não vai nos chamar tanto atenção quanto a presença daquele que criou tudo isso. Nossos olhos não serão atrapalhados por essas coisas, pois nós olharemos o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, aquele que é chamado de Alfa e Ômega, início e fim, Cordeiro e Leão, Jesus. Ei, você está comigo, não? Aleluia. Você está meio desanimado, irmão. Eu sei que está um friozinho aí, né? Mas vamos que vamos, aleluia ou não? Eu quero te falar sobre o título dessa palavra: mudam as estações, permanece o propósito. Você pode dizer isso comigo? Vamos lá, 1, 2, 3 e... mudam as estações, permanece o propósito. Vamos de novo? Mudam as estações, mas permanece o propósito. A grande dificuldade é nos mantermos firmes e fiéis quanto a essa declaração. Pensar nessa série, Forjados com Propósito, é pensar que não importa a estação que eu vivo, eu preciso manter intacto o meu propósito, aquilo que o Senhor me deu, o encargo que foi colocado sobre a minha vida, eu preciso manter firme, eu preciso ser fiel a isso. Ah, pastor, mas eu não tenho uma palavra ainda, um direcionamento, eu não sei exatamente o que eu tenho que fazer, aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu perguntaria para você: como assim? Você já leu o que está escrito? Eu acabei de citar lá em Mateus 28, quando a partir do verso 18, Jesus vai dizer o seguinte aos seus discípulos: eis que toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a vos observar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós não podemos dizer que não temos palavra, irmãos. Palavra de Deus sobre a nossa vida, nós temos sim. Você pode somar isso, que é considerado, esse pedaço de texto, a grande comissão dos céus. É considerado um comissionamento, um encargo celestial sobre a vida daquele que tem Jesus. Ei, tem alguém aqui que tem Jesus em seu coração aqui? Então deixa eu te dizer e lembrar que você tem esse encargo sobre a sua vida. E se por acaso você não estiver fazendo isso, deixa eu te dar a notícia de que você está virando uma represa. E Deus não é Deus de fazer represa. Deus só constrói rios. Ele é um rio que flui. Ele é, em sua essência, um rio que flui. Você não vai encontrar na Bíblia Deus represando nada.
Se você pensar em prosperidade, por exemplo, não está errado ser próspero, ser rico, não tem nada de errado nisso. Mas se você é aquele que só quer para você, tem algo de errado, porque Ele só dá àquele que tem propósito de dar ainda mais. Ele olha o coração generoso e Ele vai dar ainda mais e cada vez mais. Você está comigo? Está me entendendo? Amém? Sabe, queridos, eu vim aqui para chacoalhar a tua vida, para dizer para você: ei, nós temos caminhado muitas das vezes em estações que nós nos colocamos lá. Nós pedimos a Deus bênção, Ele dá, e a gente retém, a gente guarda, e a gente se coloca automaticamente, e você vai ver nessa palavra, numa estação ruim na nossa vida. E nós culpamos às vezes o inferno, quando a culpa não é dele, é nossa muitas das vezes. Isso é sério demais. É sério olhar para a vida e achar que a vida é sempre uma competição, uma correria terrível. E nós vamos falar sobre isso. Onde o único que compete contigo, muitas das vezes, é você mesmo. Nós vivemos uma geração que não olha mais no espelho e fala assim: você, assim como Paulo, e nós vamos ler esse texto, é um pobre pecador, você é um pobre miserável pecador. Nós temos uma geração que distorce as coisas e olha no espelho e diz: você vai ser um vencedor, você vai ser o cara, todos vão olhar você. Dá até para cantar um louvor, né? Quem me viu passar pela prova e não me ajudou. Quem conhece o louvor está entendendo o que eu estou falando. Vamos lá então, passa mais um. Deixa eu te dizer o texto base dessa palavra. Diz Paulo escrevendo a um amado discípulo, ele vai escrever o seguinte, já aparece: combati o bom, terminei a, e eu guardei a. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Paulo, mais ou menos lá pela metade do século 60 ali, depois de Cristo, ele escreve ao seu discípulo tão amado Timóteo. Ele escreve da onde? Da onde ele escreve? Da prisão. Ele não está na sala da sua casa. Ele não está, queridos, num ambiente propício para escrever, com o seu MacBook Pro, última geração, escrevendo: ei Timóteo, vos escrevo essa carta, para que tu se lembres de que eu estou preso, mas continuas a boa obra, evangelizando, falando das boas novas de Cristo Jesus. Não, ele está preso, querido, preso, acorrentado, ele está no pior lugar possível. E eu quero começar essa palavra dizendo: muitas das vezes nós damos uma topadinha. Eu gosto muito de falar isso, porque eu detesto isso. Quando você está caminhando pela casa, você dá uma topadinha do dedo na quina da porta. Esses dias a Sara saiu dentro do banheiro, olhou para um lado e o corpo foi para o outro, né? Não sei o que aconteceu, deu tilt ali, né? Aí minha filha foi e pum, meteu a perna acho no sofá naquela hora ali. E eu não sei se ajudava, se dava risada, irmão. Enfim, coisa de pai e filha, né? Mas é esse momento que a gente gosta de dar glória a Deus, não é? É um momento muito propício para isso. Eu já falei isso em pregação. Deixa eu parar de brincar, vamos lá. Nós temos dificuldade, irmãos, de olhar o nosso tempo e nosso momento e fazer um autoexaminar assim, né? Olhar no espelho e falar: cara, tá difícil, mas eu sei que Deus pode transformar tudo isso. Eu sei que Deus pode modificar toda e qualquer situação. Como já foi ministrado aqui, sabe, tanto o deserto quanto a caverna é só um lugar de passagem. São só lugares que você passa por lá e Deus vai trabalhar coisas na sua vida. E você vai sair de lá muito melhor do que entrou, eu tenho certeza disso, amém? Mas as estações na nossa vida, elas não foram feitas para a gente só escolher a que a gente mais gosta e viver o melhor da gente na que a gente mais gosta. Deus as criou para que a gente pudesse, sabe, aproveitar o máximo de cada uma delas. Nós que muitas das vezes nos esquecemos de que Deus criou todas as coisas. Nós olhamos o dia mais ensolarado e mais bonito e falamos: uau, que perfeição de Deus. Mas acordamos como hoje, chovendo, caindo aquele pedágio, e nós falamos: é o cão do lado de fora fazendo chover. Como diz a música do Morada, a tempestade é você também, o relâmpago é você, a tormenta também é você, o dia claro e lindo para ir para um parque também é você, Senhor Deus. Se eu venço, é você que está junto.
Se eu perco, o Senhor continua junto comigo. Tá fácil, o Senhor está lá. Tá difícil, Ele continua lá do lado da gente. É uma promessa. Alguém aqui crê nisso ou não? Vamos lá, gente. Paulo, ele escreve: combati um bom combate, terminei a carreira, a corrida, né? Guardei a fé. Quando eu olho para esse texto, eu olho para a primeira afirmação, combati um bom combate. Isso me faz perceber que existe um combate, existe uma guerra. Muitas das vezes nós queremos ficar no nosso lugar de comodidade. Nós nos colocamos num lugar que está confortável. Nós temos palavra de Deus, nós temos direcionamento de Deus, mas muitas das vezes nós escolhemos, às vezes, ficar em cima do muro. Peraí, deixa eu ver se Deus se mover aqui, se Ele me der a condição perfeita, se Ele fizer tudo que eu preciso, se Ele me der o salário que eu quero, se Ele me der o dia certo de trabalhar, o horário para trabalhar. Aí tá bom. Mas se Ele não der nada, eu vou ficar de olho. Se Ele estiver segurando, é porque é para eu ficar aqui. Usa até o texto bíblico. Não, se a nuvem não se mover, eu não me movo, não vou fazer nada. Ei, a nuvem não se moveu, mas o povo se movia onde estava a nuvem. O problema é que o povo pega esses textos, né, Mike? Pega esses textos e fala assim: não, a nuvem está parada, o povo ficava sentado tomando chimarrão. Ah, era tererê, né? Porque no deserto é tererê. Chimarrão era de noite, porque daí, né? Mas a gente acha que era assim, gente. Aquela multidão, muitas, milhares e milhares de pessoas ali, e todo mundo sentado, batendo papo. Não era assim não, irmãos. Eles estavam constantemente trabalhando. Se você estudar a história do povo de Israel, você vai ver, eles não estavam parados um minuto. Eles tinham horário para se deitar, irmão, e horário para levantar. Eles tinham horário para trabalhar, para fazer suas coisas. Mas nós vivemos um tempo onde, se Deus não está se movendo, eu paro por completo e não vou fazer nada. E ficamos em cima desse muro. Mas deixa eu te lembrar, o muro não é de Deus. O muro não é de Deus, cara. Quantos lembram da história? Eu não vou contar a história de novo, mas sabe a historinha lá do diabo, né? O diabo encostado no poste, olhando o cidadão em cima do muro. Falei que não ia contar, né? Mas tem que contar. E daí o cidadão fala assim: não, eu vou ficar aqui em cima do muro, vai até eu resolver e tal. Mas cara, se você está no muro, você já se posicionou, porque o muro é do cão. Opa! E agora? Tiro um pé, tiro o outro, eu pulo para um lado, pulo para o outro. O que eu faço, meu Deus? Sabe, eu vim para te dar uma chacoalhada. E falando em chacoalhada, dá uma olhada se tem alguém do teu lado, chacoalha e diga assim: ei, precisamos acordar. Toda estação é de Deus, e Deus em toda estação quer fazer uma coisa com a gente. Ele quer nos forjar com um propósito, porque sem propósito Ele não faz nada. Mas eu preciso me posicionar. Quem não se posiciona continua do deserto. Quem não se posiciona continua na caverna. Deus não vai ficar lá dentro da caverna com você colocando: essa caverna está tão linda, deixa eu colocar o quadro aqui agora. Eu vou comprar uma TV agora, linda, maravilhosa. Não é nem mais 4K, agora é 8K e para ali vai. Até estou desatualizado nisso. Bota lá. Não, cara, caverna não é lugar para você ornamentar, não, filho. O deserto não é lugar para você fazer uma piscininha para te refrescar. É só para passar por lá. Sim ou não? Vocês estão comigo? Ei, nós precisamos acordar quanto a isso. Assim como as estações, ela tem um tempo para começar e um tempo para terminar. Por exemplo, que estação nós estamos hoje? Certeza? Outono ou inverno? Nós estamos numa transição, né? Do quente para o frio. E ele se chama outono. Pode passar mais um lá, querido. Paulo deixa claro, quando ele escreve essas cartas, ele deixa claro que seu ciclo de vida, ele estava chegando ao final. Entretanto, ao ter clareza nisso, podemos observar que Paulo tinha plena consciência das estações da sua vida e do propósito que permanecia intacto. Quando ele declara: combati o bom combate, terminei a corrida, mantive a minha fé, ele está dizendo o seguinte: eu sei onde eu estou, sei o que eu já vivi, e eu posso dizer hoje que a minha fé, ela está guardada, intacta, ninguém tocou nela. Vivemos um tempo onde nossos filhos estão indo para a escola,
para a faculdade. Antes era só faculdade que a gente se preocupava, né? Agora nós nos preocupamos no jardim de infância, o que nossos filhos estão aprendendo. Sim ou não? Às vezes chega em casa falando umas coisas. Essa semana minha filha falou um negócio. Eu falei, aqueles vídeos do YouTube, cara, deixa comigo. Eu e ela aí só se olhamos, né, amor? Isso aqui jamais, cara, pode parar. Ela soltou na fala dela, ela é muito inteligente, né? Mas quando ela soltou, a gente viu, falou, opa, eu escutei isso naquele vídeo lá. Ficou gravado, corta. Esse aqui você não vê mais. Mas você é radical. Sou. Quero ir para a festa X, Y, Z na minha escola. Não vai. A gente ajuda a escola, a gente faz o que pode, mas tem coisas que não vai. Porque eu sei em quem tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu sei que Ele está guardando algo precioso para mim e para minha casa lá nos céus. Hoje nós estamos aqui cultuando. Eu estava ali no teclado e minha vontade era chorar. Ver minha filha ministrando louvor, minha esposa participando, minha pequenininha ali. Cara, eu louvo a Deus porque eu e a minha casa servimos ao Senhor. E essa é a minha declaração, sabe? Assim como Josué a fez lá atrás. Isso é uma alegria, mas é um privilégio nesse tempo. E para manter isso é um preço caro, irmãos. Hoje nós oramos por famílias, pedindo filhos, voltem para casa. Voltem para casa, sim ou não? Você ora por famílias assim? Nós oramos lá em casa. Sabe, irmãos? Porque é muito difícil manter a fé. É muito difícil chegar no final da vida, como Paulo declara, eu combati o bom combate. Eu fui nessa corrida essa que essa geração entende corrida como eu estou competindo. Eu tenho que aparecer mais do que o outro. Porque se eu não aparecer, cara, tem alguma coisa errada? Não! O Senhor continua sendo o mesmo que nos tira de trás das malhadas. Quando Davi foi ser nomeado rei, o que aconteceu? Todos os filhos mais bonitões, mais fortões foram colocados antes dele. Mas não era nenhum daqueles. Ei, o teu nome, a tua vida está dentro do propósito de Deus. Então saiba que pode ser apresentado vários outros na tua frente, mas o lugar é seu. O lugar é seu. Porque onde Deus quer te colocar, Ele não vai colocar outro ninguém, a não ser que você diga, eu não quero, Deus. Eu não quero. Eu conheço gente que diz declaradamente, eu não quero. E eu falo, Senhor, quebra isso, Pai. Quebra isso, Senhor Deus. Sabe, irmãos, olhar para esse texto, eu vejo que guardar a fé é como se fosse algo tão precioso que eu preciso proteger a todo custo. Eu preciso proteger isso. Eu não posso deixar que isso seja tocado. E aí Paulo, ele percebe tudo isso. Ele tinha essa plena consciência. Deixa eu te falar sobre as estações. Pode passar mais um. Como eu falei, nós temos conhecido 4 estações, amém? Então nós temos o verão, nós temos o outono, nós temos o inverno e a primavera. Bem na realidade, nós saímos, eu acho que o outono e a primavera, eles não são de Deus, irmãos. Eu vou explicar por quê. Porque a Bíblia não diz, ou tu é quente ou tu é... O morno diz a palavra que ele vomita, né? Baseado na palavra. Eu pregando heresia aí. Mas nós temos o outono. Quem é o outono nessa história? O outono, ele nem é quente nem é frio. Ele é a transição entre uma coisa e outra. Ele sai daquele tempinho quente. Tem gente aqui que gosta do verão? Quem gosta do verão? Eu gosto do verão quando tem dinheiro para dar uma passeada e ir para a praia. Quando não tem, tanto faz, irmão. Sabe, o verão é tão gostoso, deixa a gente alegre, deixa a gente para cima. É um tempo da gente fazer um monte de coisa, chamar os amigos, fazer um churrasco, jogar uma pelada, né, brincar e levar as crianças para a praça. Mas o verão chega num ponto no ano que ele começa a ficar um pouquinho, não tão quente, né, ele começa a esfriar. É um tempo que as folhas começam a cair. E o clima começa a esfriar. Aí esse camarada chamado outono, ele entra na história. Ele não é quente, não é frio. Ele fica ali no meio. Tem dia que está quente, tem dia que está frio. Você vem para a igreja cheio de roupa. Acaba o culto, você está, meu Deus, que calor, cara, aqui, né? Esse abençoado do outono aí, ó. Aí o que acontece? Vai caminhando mais um pouquinho, termina a sua transição, chegamos no inverno. O inverno, tem gente que gosta de inverno aí? Hoje, irmãos, depois de 21 anos aqui, como bom carioca, eu posso dizer que eu gosto mais do inverno. O inverno é mais gostosinho, irmão. Eu não me acostumo mais com o verão. Eu vou para o Rio de Janeiro, fico com lencinho lá. Aqui,
Se aqui eu estou assim, imagina no Rio. Mas o inverno, ele é uma época que a maioria às vezes não gosta. Ainda mais se for aquele inverno chuvoso. Que quando o inverno é frio é legal. Mas quando ele é chuvoso, é ruim demais. O carro nunca fica cheiroso, sim ou não? Tá sempre fedendo a cachorro molhado, né? E eu sei disso, irmão, porque eu detesto lavar carro, então... É horrível, irmãos. Né? Aí, enfim, o inverno vai indo, o que acontece? O inverno começa a querer esquentar, e daí aí a primavera olha para ele e fala assim: ei, agora é minha vez. Eu também não sou quente nem frio. Eu sou aquele clima gostoso que as flores começam a aparecer. Tudo começa a florescer. É lindo demais, sim ou não? Eu odeio. Odeio, irmãos, odeio. Eu acho lindo demais, mas eu odeio. Eu começo a espirrar que nem um. É horrível. Eu começo. Eu estou dormindo, do nada eu acordo. 3 da manhã espirrando. Não tem lógica isso, irmãos. É brincadeira, eu não odeio não. Mas eu estou falando isso para você entender algo que você já sabe. Eu já vou dar um spoiler da palavra, do resto dela. Não tem nenhuma novidade. Eu já vou tirar esse peso de cima de mim. Não tem nenhuma novidade hoje. Mas eu preciso te dizer o seguinte: que você precisa entender qual estação da sua vida você está. Quando você não entende a estação que você está, tudo parece um caos, uma desordem. Quando você não entende a estação que você está, vou te dar um exemplo. Né, citei o André pulou 3 fileiras agora, mas não vai dar certo, André. O André, ele é um cara assim que, né, bênção, a sala dela é bênção demais. A vida do André é abençoada demais. E o André está vivendo um verão lindo e maravilhoso. E eu, irmão, estou vivendo um inverno. Tem gente que vai falar assim: eu não vivo o inverno, eu vivo o inferno muitas das vezes, né? E eu olho para o André, eu não sei que eu estou no inverno. Eu não entendo na minha vida, eu não faço essa leitura de que eu estou no inverno. Aí eu olho o André no verão e falo assim: tu abençoa ele, aí fica fácil, né, Deus? Né, André? Às vezes a gente faz isso. A gente olha, amigo, eu estou citando o André porque o André é amigo. A gente olha um amigo, eu não estou falando nem o desconhecido, eu estou falando o amigo, para você entender o grau de seriedade disso. A gente olha o amigo do lado e fala: meu Deus, mas como ele prospera, como ele vai longe, como ele tira 10 férias no ano. Abre o WhatsApp dele, está lá a plaquinha, férias. Eu falo: meu Deus, como é que pode? Eu não tirei uma férias aí nesse ano, o abençoado já foi 10 vezes, né? O amigo, mas ele está no verão, eu estou no inverno. Mas sem querer profetizar nada de ruim, ele está no começo lá, no verão. Ele vai ter o outono, ele vai ter o inverno, ele vai ter a primavera. Eu estou no inverno, daqui a pouco minha primavera chega, vai começar a florescer na minha vida. E eu vou chegar no verão também. E talvez a gente esteja ao contrário, né, André? Você no inverno e eu no verão. Mas o André tem um coração em Deus. Aí ele olha para mim no verão e ele está no inverno. Mas como ele tem um coração em Deus, ele fala assim: uau, que legal ver o Leilson lá. Uau, que legal, que bacana ver meu amigo lá. Que bacana ver como é que ele está prosperando, que bacana ver. E o André está vivendo o inverno, está difícil, o dinheiro está curto, não dá para tirar férias. Mas ele tem um coração no lugar certo. E quando o coração está no lugar certo, os nossos olhos entendem que a estação é essa. E não é por isso que eu tenho que maldizer, nem invejar o outro. Mas eu vou olhar com amor e com graça. Você está junto comigo, sim ou não? Ah, querido, como Deus falou comigo. Eu falei de manhã, essa foi uma mensagem mais difícil de ministrar, cara. De preparar ela. Eu tive dificuldade de colocar no papel, tem tanta coisa escrita. Eu resumi num esboço, mas eu tinha tanta coisa escrita, porque Deus foi trabalhando tudo, tanta coisa, tanta coisa. A sua estação, querido, é só a sua estação. Deixa eu te dizer, se ela está boa, amém. Se prepara para os tempos difíceis. Mas quando tiver um tempo difícil, fica tranquilo, porque é só mais uma estação. E você não está competindo com ninguém. Se tem alguém que já está lá na frente, glória a Deus, ele está em outra estação, deixa lá. A vida não é essa competição não, irmãos. Não é, cara. Não é. Pergunto mais uma vez, você está comigo, sim ou não? Deixa eu te falar uma frase de Spurgeon. Minha fé, ela não repousa sobre o que eu sou ou serei, ou sinto ou sei, mas sobre o que Cristo é,
sobre o que Ele fez e sobre o que Ele está fazendo agora por mim. Eu te pergunto, você tem essa fé? A nossa fé não pode estar atrelada à estação que nós estamos vivendo, mas naquele que sabe todas as coisas e sabe perfeitamente qual estação cada um de nós estamos. Você recebe isso, sim ou não? Então deixa eu correr agora e falar 2 considerações rápidas com você. A primeira delas é que nós precisamos examinar o nosso coração. Se nós não examinarmos o nosso coração diariamente, nós vamos cair no erro de olhar para o lado e se desviar do propósito de Deus. E como eu disse no início, se você não entende teu propósito, se você não enxerga teu propósito, vai dar tudo errado mesmo. Você vai achar que está indo no caminho certo, quando chegar lá na frente, você vai perceber que caminhou e estava no caminho errado. E eu quero declarar em nome de Jesus que nós vamos sair daqui mais uma vez, com um propósito ainda mais alinhado com os céus, amém? Amém? Então, enquanto eu ministro, vai orando aí e fala: Senhor, alinha meu coração com os céus. Senhor, alinha meu propósito contigo. Porque eu sei que essa igreja, ela está sendo forjada no Senhor. Está sendo forjada em Ti, Deus. Deus está fazendo algo em Ponta Grossa, irmãos. E Ele está nos convidando: ei, vem para a forja. Porque o que eu quero fazer, você precisa ser forjado ainda mais. Então, sim, esse é o mês dos forjados com propósito. Daqueles que são chamados para fora e não para dentro das cavernas. Então essa noite Ele não está dizendo só: ei, sai do deserto, já acabou o tempo, sai da caverna. Mas Ele está dizendo: entende a tua estação, porque quando você entende, você é abençoado e você abençoa. Você está comigo? Então deixa eu te dizer algo sobre examinar o coração. Na Bíblia nós vamos encontrar, e eu poderia citar tantos aqui, homens e mulheres que desviaram seus olhares do Senhor, deixaram de examinar o seu coração e por isso caíram, pecaram. Por exemplo, Herodes Agripa. Herodes Agripa teve uma situação lá que ele tinha que resolver. Eram 2 reclamantes. E ele vai e ele faz um discurso belíssimo diante daqueles que estavam reclamando. E a multidão olha para ele e fala: uau! Você parece o próprio Deus falando. Sabe aquele negócio? Poxa, se eu tivesse como ter um Deus na terra, seria tu. Aí o Agripa olhou e falou assim: opa, esse cara sou eu. Sabe o que aconteceu com ele? Morreu. Ele tomou para si a glória que não era dele. Sabe, irmão, até com o elogio a gente tem que tomar cuidado. Se o nosso coração não está no lugar certo, não está no lugar certo, o elogio pode levar a gente à morte. Pode levar a gente para um lugar de soberba, de ego. Terrível, 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 terrível. Outra pessoa que eu vejo na Bíblia era Pedro. Sabia que Pedro tentou desviar Jesus, cara, do propósito? Veja, Pedro e Jesus. Quando Pedro está ali, animado com Cristo, ele tinha acabado de receber uma palavra linda. O povo estava falando: ei, quem é esse que anda ensinando? E cada um tinha uma ideia. Aí Jesus pergunta para os discípulos: quem vocês dizem que sou? E aí um fala: eles estão dizendo que tu é Elias, outros que tu, né, é Abacuque, Amós, Josué, Moisés. Cada um tinha a sua ideia. Aí Pedrão no meio do negócio diz: ei, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus olha para ele: não foi carne, nem homem, nem ninguém que te falou isso. Isso veio direto dos céus para a tua boca nesse momento. Aí Pedro: opa, eita glória. Aí logo depois Jesus chama os discípulos e fala assim: gente, preciso dar uma notícia para vocês. E essa notícia é o seguinte, gente. Obrigado, querido. Que nunca falte água, nem lenço na tua casa. Em nome de Jesus. Jesus chama os discípulos e fala assim: gente, preciso dar uma notícia para vocês. Ela não é muito boa, mas deixa eu explicar. Eu vou ter que ir embora. E o problema é o jeito como eu vou ter que ir embora. Eu vou ter que ir para os céus, mas antes eu vou ser preso, eu vou ser negado, eu vou ser humilhado, eu vou ser colocado numa cruz, eu serei morto, eu serei crucificado, mas eu vou ressuscitar. Assim como a palavra foi dita pelos profetas, ela precisa ser cumprida. Pedro olha para ele e fala assim: não, o que é isso? Você está doido? Não, pode ir para o monte orar de novo, vai,
Vai lá orar de novo, fala com o pai lá e diz para ele, está errado, tem alguma coisa errada nessa história. Tu veio para mudar a humanidade, tu não veio para ir embora. Nós precisamos de você. O que Jesus diz para ele? Alguém lembra? Eu contextualizei demais, né? Afasta de mim, para trás de mim, Satanás. Arreda-te de mim, Satanás. O mesmo que ouviu da boca de Cristo. Olha, isso aí foi Deus que falou contigo, através de você. É o mesmo que está escutando. Arreda de mim, Satanás. Afasta-te de mim. Sabe, antes de continuar, quando eu olho para esses dois momentos, eu percebo que tem, duas pequenas estações. A estação que está tudo certo, eu estou fazendo o que eu estou entendendo, eu estou conectado, eu estou alinhado, mas por um deslize, eu me desconectei. No meu desconectar, foi suficiente para eu escutar do Senhor. Arreda de mim, Satanás. Aí nós vivemos a nossa vida sem se preocupar com nada. Não, por que eu tenho que estar conectado o tempo todo? Hoje, se a gente vai num lugar e não tem a plaquinha lá, Wi-Fi, número tal, palavra tal, tem umas palavras mais esquisitas que a outra. Se não tiver, a gente já pergunta o dono do estabelecimento, ei, dá para passar o... E quando não tem, vai de dados móveis mesmo. A gente não fica desconectado da rede mais. Mas quando a gente olha para a eternidade, é tão fácil desconectar dela. Às vezes é tão fácil desconectar o nosso olhar dos céus. Nós olhamos para o que nós queremos, porque o importante é ser... Me ajuda aí, gente. O importante é ser feliz. É a bandeira sendo levantada. Uma bandeira que, cara, se quer ser feliz, só tem um caminho. E esse caminho é vida. Esse caminho é a única verdade. E ele tem um nome, ele se chama Jesus. A felicidade não é uma coisa, não é algo a ser alcançado, mas é alguém que vive, mora dentro de nós, habita dentro de nós. E ele tem um nome, Jesus. Jesus. Eu poderia falar aqui de Davi, que adulterou. Davi era para estar na guerra, resolveu ficar em casa. De manhã eu falei, eu imagino Davi de roupão, caminhando pelo seu palácio, dá uma olhadinha e fala, opa, o que é isso aí? E os olhos dele são feitos reféns de uma situação que jamais era para ele ter passado. Aquele que tinha um coração chamado o homem segundo o coração de Deus passa por isso. Sabe, irmãos, quando deixamos de examinar o nosso coração e a nossa vida, coisas assim acontecem. E por que não falar de Sansão? Um homem dotado de uma dádiva tremenda, de força, é seduzido e levado a contar o seu segredo, o segredo da sua força. Sabe, irmãos, mais um que caiu. Eu poderia citar tantos outros, mas eu preciso afirmar que todos os dias nós precisamos ter o coração examinado, mas não pode ser pela gente mesmo. Não pode ser, irmãos. Não pode ser porque o nosso julgamento, ele é simples. A gente sempre dá um jeitinho. Eu separei um texto bíblico aqui, pode pôr lá, que diz o seguinte: o salmista vai dizer: examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e vê meus pensamentos. Mostra-me se há em mim algo que te ofende, e conduza-me pelo caminho eterno. Olha isso. Essa é a oração que nós precisamos fazer todos os dias, irmãos. Ei, Deus, examina se algo que está em mim, Senhor Deus, não te agrada. Porque se algo pode cobrir os meus olhos, eu posso não enxergar o caminho por onde eu estou indo. E aí sim, pecar contra ti. Salmo 119 vai dizer o seguinte, 111, 105, eu não lembro agora. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Sabe, irmãos, nós precisamos ser avaliados pelos céus, não por nós mesmos. Jeremias 17:10 vai dizer: eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos. Dou a cada pessoa a devida recompensa de acordo com as suas ações. Se você não entende a tua estação, se você não tem esse examinar dos céus, como você pode ter a recompensa dos céus? Não tem como, não é cabível no mesmo, ambiente que eu vivo de qualquer jeito, a bênção de Deus estar ali, não tem como. Precisa estar alinhado com Deus. Você está comigo, sim ou não? Sabe, irmãos? Ainda olhando para Davi, eu separei um outro texto que diz o seguinte: Davi declarou: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim, Senhor, um espírito, daí dependendo da versão, inabalável, um espírito firme no Senhor.
Que contexto ele está dizendo isso? O contexto de ele se vê em pecado. É levantado o profeta Natan para colocar o dedo na cara dele. E Natan, em vez de chegar lá e falar: ei, tu é um pobre, miserável pecador. Natan não faz isso. Ele chega lá bem de mansinho. Ei, Davi, deixa eu te contar uma história. Havia um homem que tinha um bichinho lá no pasto dele, só tinha um. E havia um outro homem, sabe, bem poderoso, assim, bem. E ele manda o seu servo ir lá e fala assim: pega lá aquele lá, eu quero aquele único, né, bezerrinho, aquele animalzinho dele lá, eu quero aquele lá. É só aquilo que ele tem, é aquilo que eu quero. Não me importa, eu gostei daquele. E ele manda pegar, né, para ele. Davi fica indignado com a história, irmão. Ele fala: quem é esse miserável? Deixa eu pegar ele, que ele vai ver o que eu vou fazer. Eu vou matar ele, eu vou ter que captar ele. Ele não vai ficar vivo. E aí é a hora que Natan dá uma respirada e fala assim: é você. Quando Davi se vê dentro disso, ele entende. É como se, né, seus olhos fossem abertos. Ele fala: ei, eu estou vivendo essa estação, uma estação de pecado, uma estação longe do Senhor, uma estação que não agrada ao meu Deus. E ele corre para diante do Senhor. Ele diz: ei, Salmo 51 vai dizer: em pecado eu fui concebido, Senhor Deus, me perdoa. Ei, Senhor, torna a dar-me a alegria da salvação. Ele vai dizer esse texto aqui: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. E ele vai terminar dizendo um texto que eu sei que você sabe, onde ele diz: se tu se agradasse de sacrifícios e holocaustos, eu faria. Mas eu sei o que te agrada e o que você não despreza é um coração quebrantado e contrito. Você está comigo ainda? Sabe, irmãos, John Wesley, ele tem muitas frases de efeito, muitas frases focadas em oração. E uma me chamou a atenção, e ele diz o seguinte: a oração sincera move a mão de quem move o universo. Nunca subestime o poder de um coração contrito diante do Senhor. Você quer que a mão que move o universo mova-se sobre a estação que você está vivendo? Ore. Ore. Apenas ore. Deus não está pedindo para você pegar a espada, o escudo e ir para a guerra. Ele está te convidando: ei, vem orar, vem falar comigo. Se relaciona comigo. Deixa eu te mostrar claramente a estação que você está vivendo. Eu quero participar disso. Eu quero te ajudar a sair disso. Eu quero te ajudar a melhorar o que já está bom. Me permita, caminha comigo. Mas não, muitas das vezes nós deixamos de fazer coisas que são tão fáceis e vamos para um lugar onde, não satisfeito, a gente ainda pega outros. Ei, a igreja está uma droga mesmo, ninguém vale nada. Ei, vão ficar aqui comigo. E a gente começa a, como um câncer, infectar outros e dizer: está ruim mesmo, fica ruim comigo. E a gente começa a fazer pessoas de refém. Que em nome de Jesus caia por terra isso, irmãos. Pessoas forjadas com propósito são pessoas que entendem que, ainda que eu esteja mal, eu sei quem tenho crido. Ele está no controle de todas as coisas e vai dar tudo certo. Ainda que eu olhe e não veja ninguém, Ele continua sendo Deus. Irmãos, nós precisamos aprender a glorificar Deus nos invernos da nossa vida, a valorizar as pequenas coisas, as pequenas amizades, os pequenos: posso te ajudar? Talvez você queria que outra pessoa, outra situação, sabe, você alcançasse outra questão, mas talvez Deus tenha tirado tudo isso para olhar para você e dizer assim: mas eu quero trabalhar desse jeito. Não é daquele lá que você está olhando, eu quero trabalhar desse jeito aqui. Está na hora da gente entender que no inverno a gente faz um bom chocolate quente também. No inverno a gente também pode chamar os amigos para um bom churrasco. No inverno, talvez as sopas predominem mais do que as costelas. Mas ainda assim, é que tem gente que acha que sopa não é comida, né? Tem uns adeptos aí. Mas tem muita coisa boa que dá para fazer no inverno. Por exemplo, ir para Gramado com a família, né? É um lugar bem legal. Você recebe, não? Aí todo mundo, né? Sabe, irmãos, não é só no verão que a gente faz festa. A gente também pode fazer festa no inverno. A gente pode estar no verão e está tudo errado também. Está tudo dando errado. O problema é que a gente se engana. A gente acha que a melhor estação é a que eu gosto. E nessa tem que estar tudo perfeito. Diz a Bíblia que assim como vê os nossos olhos, assim será.
como que seus olhos olham todas as estações da sua vida. Você está comigo, entende? Sabe, irmãos, nós precisamos. Minha hora já foi, mas está em dó lá, Veloso? Essa canção que o Veloso vai cantar precisa ser a minha e a tua oração todo dia. E ela diz: sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me que até em mim se ache só a ti. usa-me Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que de qualquer hora e em qualquer lugar. eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Essa canção precisava ser a nossa oração todo amanhecer, irmãos. E ela pontua várias coisas, mas dentre todas as coisas que ela pontua, ela é muito específica a respeito do sondar o coração e de ser usado por Deus. As duas coisas estão atreladas. Muitas das vezes nós pedimos a Deus: sonda o nosso coração, muda a nossa estação, mas nós não vamos para outra parte, que é a parte do eis-me aqui, eu estou aqui para servir. Hoje nas igrejas, irmãos, mesmo nas históricas, se fala tão pouco em missões, por exemplo. Sabe por quê? Porque perdeu-se, eu estou aqui pronto a servir, não só na minha comunidade local, mas no local onde a comunidade local está inserida, mas no estado em que ela está inserida, na nação em que ela está sendo inserida, e por que não dizer nas outras nações? É isso que está lá em Atos. Começa assim aqui, mas vai adiante, dentre tantas outras coisas, irmãos. Então existe um sondar sim do coração, mas ele para aqui, porque daí sonda, vê o que está errado, conserta a estação muda, vira, e na hora de nós irmos para outra parte, nós estamos sendo travados. E Deus não abençoa quando não há um propósito vindo dos céus. Não adianta, irmãos. Ah, sim, eu quero ser forjado, mas para que eu possa ser, estar, conquistar, satisfazer, não. Ele nos chama a ser forjados, para ser um farol por onde nós formos, irmãos, por onde nós formos. Deixa eu terminar com a segunda parte. A segunda parte fala sobre ser firmado na palavra, porque quando nós entendemos os examinados do coração e ele é tratado e a estação muda, nós precisamos entender que nós precisamos estar firmados na palavra, não só na palavra que você recebeu de Deus para a tua vida, mas na palavra em si como um todo. Guardar a fé é guardar a palavra. Prova de amor para com Deus, se você olhar, por exemplo, João 14, João 15, você vai ver ali dicas de como você pode, demonstrar o seu amor pelo Senhor. Porque em ambos os capítulos nós vamos ter coisas como: se você permanecer nos meus mandamentos, eu permanecerei em você, eu te amarei, diz a palavra. Sabe, quando nós olhamos para isso, eu preciso permanecer naquilo que o Senhor já me deu, naquilo que Ele já apontou, naquilo que Ele já ministrou na minha vida. Ele não está pedindo para você fazer milhões de coisas. Ele não está pedindo para você ser um pastor como eu, para ser um cantor como o Gabriel. Não, Ele quer te usar de várias outras formas que você nem imagina. Eu garanto que a pessoa que pregou o evangelho para Billy Graham, ela não sabia o que viria depois, mas alguém foi lá falar do amor de Jesus para ele, e olha o estrago que foi feito.
O estrago positivo, né, irmãos? Dentre outros, eu poderia citar tantos outros exemplos, mas eu quero finalizar olhando para Paulo. Abrimos o culto falando de Paulo. Combati o bom combate, completei a carreira ou a corrida, eu guardei a minha fé. Se você olhar Paulo, tem um Paulo antes e um Paulo depois de Cristo. Um Paulo antes não entendia as estações, mas o Paulo depois ele entende e é guiado pelo Santo Espírito de Deus. Tem que existir, como eu, um Júnior antes de Cristo e um Júnior depois de Cristo. É Leilson, né? Leilson antes, Leilson depois. Pensa aí, existe um você antes e um você depois? Tem que existir. Se você já se encontrou com Jesus, tem que ter um antes e um depois. Tem que ter esse momento que está lá registrado em Atos 9, quando Paulo, perseguidor de Cristo, Paulo foi aquele que antes era Saulo, viu Estevão na sua frente sendo apedrejado. Estevão era um cara tomado pela presença de Deus, cheio do Espírito Santo. Ele se ajoelha e faz uso das palavras de Jesus ao ser morto naquela cruz. Ele olha para os céus e vê os céus abertos. Ele percebe a presença de Cristo. E ele olha e fala: olha, Pai, não impute sobre eles, né? Não coloque sobre eles esse pecado. Eles não sabem o que estão fazendo. Eu te entrego a Ti o meu Espírito, Senhor. Ele estava dizendo: eu estou tranquilo. Eu sei que o meu ciclo, a minha estação termina aqui. Mas eu estou feliz porque se ele tivesse mais tempo, eu tenho certeza que ele falaria igual Paulo: eu guardei minha fé intacta. Eu corri nessa corrida, eu combati o bom combate. Mas ele é apedrejado. E Saulo, né, ali está assistindo tudo isso. Mas no capítulo 9, no capítulo 9, Jesus, na forma de uma luz muito forte, faz Paulo cair ao chão, se prostrar diante dele. Ele pergunta: ei, quem que é? E ele diz: eu sou aquele a quem tu persegues. E ele, sem saber o que fazer, irmãos, por causa daquele clarão lá, e é claro, o toque de Cristo, ele não consegue mais enxergar. E ele fica ali alguns dias ali sem poder fazer nada, até que o Senhor providencia um servo que não queria ir lá. Quem sabe o nome desse servo? Vamos lá. Começa com A. Ananias. Eu ir lá falar com ele é perseguidor dos crentes? Não vou não. E Deus fala assim: vai, eu tenho uma grande obra para fazer na vida desse homem. E ele ora e as escamas caem, e um novo homem, um homem depois de Cristo ali, floresce, uma nova estação. Ele sai de um inverno rigoroso na sua vida, e ele entra numa primavera celestial maravilhosa. Ele por alguns dias vai para um canto, estuda, cresce, e quando ele volta, irmãos, meu Deus do céu, eu não tenho mais tempo, mas eu preciso te dizer, que ele começa a pregar o evangelho e logo ele já é preso. E aí nós temos o texto lá de Atos capítulo 16, onde ele está na prisão. E eu gosto muito desse texto, porque é preso, acorrentado. Ele não esmorece. Deixa eu te perguntar, se você fosse preso hoje, como você se sentiria? Se alguém chegasse na prisão e falasse: negue a Cristo, o que você diria? O que você falaria mediante aquele que te prendeu, falando assim: se você negar, eu te liberto? Sabe, todos ali incomodados por Paulo e Silas estarem pregando, prendem ele, mas eles não, sabe, arredam o pé. Seus corpos sim estavam presos, mas o seu espírito não estava preso ali. Eu gosto de dizer que onde há adoração não há grilhões, não há prisões. Uma pessoa que é um adorador, ela não tem como estar presa. E aí deixa eu te dizer, eles começam a adorar e o sobrenatural toca o natural. E eles veem algo estrondoso acontecendo, toda a cadeia ela é abalada, os grilhões são abertos, portas abertas. O carcereiro já ia tirar sua vida, achando que todo mundo tinha fugido, e ele grita: ei, não, nós estamos todos aqui. E aí eles têm uma conversa ali, não dá tempo agora, irmãos, mas eu preciso te dizer que ele é liberto por causa dessa situação. Ó, não, vai lá, pode ir. E ele continua pregando. Sabe o que acontece? Ele é preso de novo. De novo. Pela segunda vez. Irmão, se na primeira você se mantivesse firme, na segunda tu falava: não, chega, não aguento mais esse negócio não. Ei, um inverno é uma coisa, 2 já é demais, gente.
Você está comigo? Estamos terminando, irmão. Aguenta aí. Me dá mais 5 minutinhos. Eu preciso te dizer que sim, às vezes é assim, desse jeito. Jesus mesmo disse: ei, por minha causa vocês serão perseguidos. Já está escrito isso. Não foi eu que disse, foi Jesus dizendo. Mas ele também disse: ei, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu já venci esse mundo. A estação está ruim, está se sentindo preso novamente. Deixa eu te dizer, está tranquilo, porque aquele que abriu a porta a primeira vez está pronto para abrir a porta a segunda vez. E foi isso que aconteceu. Sabe, irmãos, levaram Pedro para um governante, depois levaram para outro governante, levam Pedro para um lugar, depois levam Pedro para outro. Paulo. Colocam ele dentro de um barco, ele tem um insight celestial, ele fala assim: vai dar ruim essa viagem, não vamos não. O pessoal não escuta, e eles vão, o barco naufraga. Eles ficam ali no mar. Um dos soldados vai matar todos os presos, porque não vamos deixar ninguém fugir, vão matar todo mundo. O centurião fala: não, esse não. Deixa ele fugir, deixa ele ir. Ele vai para a ilha de Malta. Quando chega lá, um homem lá conhecido na cidade o acolhe. Chega lá, o pai dele está doente. Aí ele fala assim: meu pai está doente. Eu imagino Paulo: tudo bem. Irmão, se fosse eu estava assim: não, me dá um sofá, deixa teu pai doente lá, cara, eu preciso descansar. Eu fui preso já um monte de vezes, o barco afundou lá, a gente quase foi morto nadando para a costa. Meu Deus, não tem como, me deixa quieto. Não, irmãos, o abençoado olha e fala assim: vamos orar por ele. E ele ora, e aquele homem é curado. A cidade, ouvindo falar sobre aquilo, leva todos os enfermos lá. Paulo ora, e novamente, todos são curados. Aí, dias depois, um tempo depois, 3 ou 4 meses, se eu não me engano, ele embarca e vai para Roma. Chega em Roma, eu pensando, lendo, né? Vai parar. Ele não para. Ele continua pregando o Evangelho. Ele continua pregando o Evangelho. Ele continua pregando o Evangelho. Ai, irmãos. Eu coloquei uma pergunta aqui: como que Paulo, como depois de tudo isso ele chega a Roma e ainda continua pregando o Evangelho? E a resposta é muito simples. É muito simples, pode passar mais um. A resposta: ele se manteve firme na palavra, firme no propósito. O que vai te manter firme nas tuas estações é o propósito que Deus tem para a tua vida. Você precisa ter claro isso. Se você entende o teu propósito, pode chover, você está firme. Pode fazer sol, você está firme. Se faz frio, você está firme. Se está de boa, está quentinho, você está firme. Mas se você não entende o teu propósito, qualquer sopro vai te derrubar. E eu creio que aqui nós temos uma igreja que está sendo forjada no propósito, firmado na palavra ainda mais, a ponto de nós mantermos firmes, seja no temporal ou seja no dia claro. Então, se você faz parte desse tempo, desse momento, eu queria que você ficasse de pé. Eu quero te fazer uma pergunta. Eu quero te fazer uma pergunta muito séria nessa noite. Eu queria que você prestasse muita atenção nisso. Existia um grupo de botânicos, e botânico estuda plantas, estuda flores, estuda árvores, estuda essas coisas, raiz, estuda tudo isso aí. E eles estavam indo para um vilarejo afastado, perto das montanhas, e eles estavam ali estudando várias plantas, e foram muito bem recebidos. Ao chegarem naquele vilarejo ali, as famílias ofereceram comida, falaram para eles: sejam bem-vindos, o que vocês vieram fazer? E eles explicam: nós estamos estudando, nós ficamos sabendo que nessa região existe uma quantidade de espécies diferentes de plantas, e nós queremos estudar. E eles pegam, eles estavam focados nas montanhas, e eles olham as montanhas com binóculos, e eles percebem, na fenda de uma delas lá, uma planta que eles queriam ter. Mas para acessar aquele local, eles teriam que subir na montanha e descer alguém até aquele ponto. E eles conversam, com a pessoa responsável por aquele vilarejo. E quando aquela pessoa chega e fala assim: tem um jeito sim, tem uma trilha que a gente consegue subir até o topo e de lá descer na corda alguém que possa pegar essa flor, pegar essa planta.
E eles falam, mas vocês teriam alguém que pudesse fazer isso? E aquele homem diz, olha, tem um menino aqui que ele gosta de subir em árvore, ele gosta de estar sempre subindo nessas montanhas aí, ele pode dar conta disso aí, vamos conversar com ele. E o menino é chamado. Quando o menino chega, é explicado para ele, pega um binóculo, mostra para o menino olha tudo e fala assim, era perigoso, irmãos, era alto o negócio. E daí ele fala assim, só um pouquinho. E ele vai lá na sua casa, fica lá uns minutos, daqui a pouco vem esse menino, de mão dadas com seu pai. E todos estão olhando ali e falam, já vai dar certo, porque se ele está vindo com o pai vai dar autorização. E esse menino, quando chega ali, ele fala, olha, eu posso ir, mas eu tenho uma condição. Na hora que for descer a corda, eu desço, se for o meu pai que está segurando essa corda. E a pergunta que eu te faço é, quem está segurando a corda da tua vida? Quem está segurando a corda que te mantém firme? Quem é? É o tal sucesso que nós buscamos? São os views, as visualizações daquilo que postamos? É o status de uau, uai, como eu sou a pessoa, o cara, a mulher, São as coisas, os bens materiais? Quem é que está segurando a corda do outro lado? Sabe, irmãos, minha oração é para que nessa noite nós possamos entender como filhas e filhas do Senhor, quem esteja segurando a nossa corda seja o Senhor. O Senhor. O Senhor. É apenas um contexto. Eu gosto de usar histórias para que fique gravado e você entenda essa palavra, entenda que quando eu examino meu coração e deixo o Senhor tratar ele, eu começo a me firmar na palavra. Eu entendo que quem tem que estar no controle é o Senhor. Então eu já não sou mais eu, mas é Cristo que vive em mim, como diz a palavra. Sabe, irmãos, eu quero te fazer um convite nessa noite. Um convite a fazer uma oração sincera diante do Senhor. O ministério vai estar cantando essa música, Sonda-me, Senhor, e me conhece. E que essa música possa ser a ferramenta pela qual o Espírito Santo vai, nesse momento, olhar os nossos corações e nos revelar em qual estação nós estamos, se ela está dentro ou fora dos propósitos do Senhor. E se você permitir, eu tenho certeza que você vai sentir um toque da eternidade agora, alinhando o teu coração no propósito de Deus. Isso se chama ser forjado em Deus também, forjado no propósito celestial. Então fecha os teus olhos e faz a tua oração. Deus, alinha o meu coração nessa noite, examina, sonda o meu coração, Senhor Deus, e o que não te agrada, tira, Senhor Deus. Eu faço uma aliança contigo, Pai. Vamos declarar. Enquanto o ministério canta, você ora. Enquanto o ministério adora através dessa canção, você se alinha em oração com os céus. Sonda-me, Senhor, e me